Olá, amados de Deus, que alegria estar de novo em contato com você através desse programa. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Deus, o Deus que se fez gente, que habitou entre nós e por graça pode habitar em nós. Você pode ser um aliado nosso. Os links e endereços estão aí na tela de sua TV e nós contamos com a sua participação, com a sua oração, com a divulgação, com a colaboração, para que este programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Nós vamos ter aqui um intervalozinho para os nossos comerciais e logo estaremos voltando. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Jesus falou em certa ocasião, falou às multidões, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os pobres de espírito, ou aqueles que não são snobs aqui na terra, porque já são nobres no reino dos céus. A palavra snob significa ex nobilitatis no latim, sem nobreza. Quando você quer ser alguma coisa que você não é. Para Jesus, a felicidade reside no fato de que nós temos uma nobreza celestial. O cristão deve se perceber como o mendigo da graça aqui na terra. Isto é, alguém que depende da plenitude de Cristo neste mundo. A nossa nobreza não está aqui entre os homens, está no fato de que dependemos daquilo que o Senhor fez e faz em nosso favor. Um mendigo da graça, certo dia me interpelou e disse assim: o que é que eu faço com as esmolas que eu recebo do Pai? Porque se nós somos dependentes de tudo, o ar que nós respiramos, todas as coisas são dadas. O que eu faço com as esmolas que eu recebo do Pai? Se eu não sou dono de coisa alguma e tudo o que eu tenho é uma dádiva de Deus, o que eu preciso empreender para administrar bem, com bom senso, estes donativos que vêm de cima? Essa é uma questão oportuna para nós analisarmos aqui. Eu vou tentar perseguir uma trilha que me parece viável, a fim de procurar entender um pouco mais o que significa a vida de um mendigo no reino de Deus. Um mendigo do Pai, aquele que depende do Senhor.
O que é de fato viver pela graça de Deus, de um modo gracioso, sem chamar a atenção pelas nossas carências, pela míngua, nem pelo excesso, sem querer ser snob? Como é que nós podemos viver pela graça de Deus de modo simples? Então, o mendigo neste mundo, o mendigo da graça, é alguém que sobrevive das esmolas de Deus, das dádivas de Deus. É uma pessoa que depende dos donativos de outros, daquilo que os outros dão. É o mendigo neste mundo. Mas o mendigo da graça é aquele que depende de Deus. É normalmente um termo que fala do desmerecimento. O mendigo no mundo é uma pessoa que não tem merecimento. E o mendigo da graça também não, porque ele não vive do seu desempenho em si mesmo, porque o seu desempenho vem por meio da graça de Deus. No reino de Deus, os filhos de Abba é o termo que Jesus veio dar significado no seu ministério, que se refere ao Pai. Os filhos de Abba são considerados mendigos da graça, porque eles dependem apenas da suficiência divina. Eles veem de Deus tudo que vem para eles. Vivem do abastecimento pelos suprimentos da Trindade. Não é? Ele percebe que tudo vem de Deus. Um mendigo da graça que me abordou, ele queria saber como é que ele deveria cuidar de todos os bens que acabam caindo em sua declaração de renda. Como é que ele iria lidar como um bom mordomo, isto é, que cuida bem da administração. Eis um quesito fundamental para quem não quer ser prisioneiro da ansiedade do ter e nem do medo do perder, desde que podemos viver sem a quase totalidade das coisas que se vendem no mercado. Mas morreríamos logo se nos faltassem aquelas que nós recebemos da graça de Deus. Por exemplo, o ar. O ar que nós respiramos. O que seria de nós com alguns minutos sem oxigênio? Morte certa. O ar é essencial e é gratuito, pelo menos por enquanto. É capaz daqui a um tempo eles vão nos cobrar o oxigênio. E a água que bebemos? Essa já pagamos por ela, mas Deus nos deu ela. O precioso líquido que nós temos hoje, o governo cobra por causa do transporte, dos serviços de purificação, porque nós poluímos as águas, né? E hoje, para ela chegar na nossa casa, nós pagamos, mas a água foi um dom de Deus e a gente pode receber isso de graça. Mas tudo que a terra produz inicialmente era de graça. Só que antes estes produtos acabaram ficando muito dispendiosos por causa das leis de mercado e hoje a gente acaba pagando caro. Agora, vamos voltar para o tema com essas perguntas provocantes do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo faz aqui umas perguntas dizendo assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste,
Por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Ó, que tens tu que não tivesse sido dado? Como é que nós agimos? Quem pensa você que você é? Quem está por trás de sua existência? Que história é essa de autonomia? Eu vivo por mim mesmo. Você acha que conquistaria o que tem conquistado sem saúde, inteligência, habilidades? Quem está por trás de sua vida? Você acredita que a sua vida é autoexistente ou autossustentável? Você se percebe como um ser independente de alguém superior? Alguém disse, a razão simples, solitária, sublime, que a Bíblia atribui a cada coisa em toda a criação, é que ela veio à existência pela vontade de Deus, porque Ele decidiu que deveria existir. Para o incrédulo, nenhuma explicação seria mais profunda, seria possível. Para o crente, nenhuma é necessária. Nós entendemos que o que somos e o que temos é pela graça de Deus. Segundo um pensador inglês, George Davis, escritor cientista do início do século XX, ele disse o seguinte: se o universo pudesse ter criado a si mesmo, ele incorporaria os poderes de um Criador e seríamos forçados a concluir que o universo, propriamente dito, é um Deus. O filósofo, economista britânico John Stuart Mill, ele foi considerado um dos maiores pensadores do século XIX. Ele disse o seguinte: o argumento da organização é irresistível. A natureza realmente dá testemunho do seu Criador. Porque nada que não tenha uma ordem pressupõe inteligência. Mas se há ordem, esta mesa que vocês estão vendo aqui, com o café e com aqui as frutas, ela está obedecendo um ordenamento, há uma ordem, alguém colocou isso aqui, isso não apareceu espontaneamente. Então nós cremos que Deus está por trás de todas as coisas, o Criador. Eu sou uma criatura e eu preciso entender que eu dependo dessa criatura. Eu creio que há um Criador e sustentador do universo e que nós devemos viver levando este fato em consideração. Quem sou eu de verdade? E é daí que nós criamos o princípio da mordomia, que é aquilo que nos leva a administrar os bens que não são meus. Nada trouxemos ao chegarmos aqui na terra e voltaremos ao pó sem poupança, pobres e podres. Por isso precisamos saber gerir as dádivas, as esmolas que nos chegam até nós, os bens, as coisas que nos são outorgadas por Deus. Nós vamos parar um instantinho para depois a gente considerar um pouco mais esse assunto. É já que nós voltamos.
A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Como nós estávamos falando ainda há pouco, que o John Stuart Mill, o filósofo e economista britânico, que ao observar a organização, ele diz que é algo irresistível e que a natureza realmente dá testemunho de um Criador. Quando você olha, o apóstolo Paulo diz que quando você olha a natureza, a criação, você não pode chegar a outro lugar senão a reconhecer que há um Deus poderoso, um Criador por trás de tudo isto. E nós cremos que o homem, por mais capaz, inteligente, competente, capaz de desenvolver a ciência, ele depende. Quem sou de verdade? Nada trouxemos aqui para a Terra e nós não vamos levar nada. Nós somos... O fato é que o limite da gente é a morte. E nós precisamos saber como administrar tudo isto. Eu fico pensando em Steve Jobs, aquela cabeça, desenvolveu uma tecnologia, um Bill Gates com seus sistemas de comunicação, mas Steve Jobs, no final da vida, ele queria ter um pouco mais de possibilidade de poder produzir. Por quê? Porque o fim do homem é a lápide, aqui jaz. Isso do ponto de vista humano. E nós não somos donos de nada. No máximo, superintendentes. Não somos proprietários de coisa alguma. Quem sabe, meros poceiros. Junta, mas tudo isso aqui vai ficar. E como devo viver neste mundo? Como é que eu devo viver? A liberalidade do semeador implica sempre na maior abundância do ceifeiro. Se formos generosos no plantio, terminamos a safra com os celeiros abarrotados. Talvez por isso a Bíblia ela é muito interessante em mostrar que existem coisas melhores do que receber, é dar. Aquele que não é liberal com o que tem, simplesmente engana-se a si mesmo quando pensa que seria liberal se tivesse mais. Tem muita gente que pensa que é o seguinte, se eu tivesse mais, eu daria mais. Mas não é assim que a gente vê. A vida tem mais sentido quando nós somos capacitados a repartir com outros aquilo que chega às nossas mãos.
O melhor mordomo é aquele que administra bem os bens do seu dono, tornando cada vez maior o número de participantes dos resultados e cada vez mais contentes. Aquele que se contenta com menos e sabe dividir mais e servir aos outros, certamente que ele vai ter um lucro que não vai para a contabilidade nem para o seu imposto de renda, mas vai para o seu coração, de modo que ele vai se sentir muito mais adequado, vivendo uma vida com significado. A generosidade é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. A generosidade está voltada para o outro. Ela se aplica também quando a pessoa que dá algo além tem o suficiente para dividir com o outro. Não se limita apenas a bens materiais. A generosidade pode ser do tempo. Você tem um tempo para dar atenção a alguém. Nós hoje somos muito carentes. Às vezes, uma hora que você passa com alguém e você se relaciona com ele e você procura dar um tempo de alegria com aquela pessoa, você está sendo generoso. Quando você pode ir a um hospital, a um lugar onde alguém está sofrendo, não necessariamente seus parentes, mas alguém para você comunicar deste amor, você está sendo generoso, você está sendo liberal. Os generosos são tanto as pessoas que se sentem bem em dividir um tesouro com mais pessoas, porque isso lhe fará bem, tanto quanto aquela que dividirá o seu tempo agradável com outros, sem a necessidade de receber algo em troca. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Esta é uma lei sem exceção. Isso serve para o plantio da roça, da agricultura, isso serve para o plantio das amizades, dos relacionamentos, isso serve para qualquer empreendimento. Quando você aplica, quando você semeia com fartura, certamente você terá com abundância. Nós temos a vida cristã revelada como a bem-aventurança do dar. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando nós nos colocamos numa posição de ser parceiros na distribuição de uma boa notícia, qual é a melhor notícia que existe neste mundo? Os pastores estavam no campo e durante as vigílias da noite e de repente apareceu um coral celestial e esse coral disse assim: eu trago uma notícia que será de grande alegria para todo o povo. Qual foi essa notícia? Que na cidade de Davi, na cidade de Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo,
o Senhor. E eles acabaram dizendo que haveria nesse sinal uma coisa bem interessante. Uma criança envolta em cueiros, deitado numa manjedoura, era o Deus que havia se encarnado para trazer ao homem uma dimensão que o homem não tem. Nós somos muito obesos, muito gordos, somos gigantes dentro de nós no sentido de querer ser o que não somos. E o Deus que se encolhe e que assume a condição de uma célula no ventre de uma mulher. E depois, nesse processo da gestação, e nasce, este Deus minúsculo é o Deus maiúsculo da criação. E ele veio aqui para nos tratar. Ele veio para nos levar a uma experiência profunda, que é a experiência da cruz. A cruz é o lugar onde ele exerceu o poder de fazer morrer essa tendência humana de querer ser melhor do que o outro, de querer ser maior do que o outro, de querer ser mais importante do que o outro. E naquela cruz, Jesus, ao morrer, ele nos fez parceiros daquela morte, para que nós recebêssemos uma vida, a vida da ressurreição, a vida da distribuição, a vida que reparte, que dá para o outro a alegria de viver. Nós estamos falando do Evangelho, da boa notícia. Nós não queremos que você se prenda a uma religião, mas que você conheça um Salvador, o Deus que se importa com gente que não tem importância. E como mendigos da graça, nós dependemos deste Deus e esperamos inteiramente na suficiência de Cristo. E é este propósito que nós estamos aqui, querendo que você conheça o Evangelho. Nosso anúncio não é para que você pertença a um sistema religioso, mas para que você faça parte da família de Deus. A família do Deus que se encarna para nos salvar de nós mesmos. Nós que somos tão mesquinhos, tão medíocres na administração dessas coisas minúsculas. Tem gente que só pensa em adquirir bens e adquire tanto, mas é preso, é prisioneiro da sua avareza, das coisas que tem neste mundo. E que o Senhor nos conceda a graça de sermos livres para distribuirmos, para abençoarmos, para sermos parte da resposta e jamais parte dos problemas. E que o Senhor faça de você e de mim pessoas que saibam administrar estes dons que o Senhor nos dá. E que a glória dele se manifeste nas nossas vidas na alegria de sermos participantes de uma tão grande salvação. Meu desejo é que você conheça de fato a sua experiência, o Salvador, e que você seja um instrumento da graça neste mundo de caos. Em nome de Jesus e de coração para coração, é o nosso propósito de dizer para você.